Você já teve pensamentos ou impulsos que te causaram profundo desconforto, vergonha ou até mesmo repulsa? Aquelas ideias, desejos ou fantasias que parecem surgir do nada, desafiando a imagem que você tem de si mesmo ou que a sociedade espera de você? Talvez sejam impulsos que você considera inapropriados, sombrios, agressivos ou, no contexto mais cru, que te fazem pensar: meu Deus, eu sou um tarado? Essa voz interna de julgamento pode ser brutal, levando a um ciclo de negação, culpa e isolamento. A verdade é que esses pensamentos e impulsos, por mais perturbadores que pareçam, são uma experiência humana muito mais comum do que você imagina. E muitas vezes eles não são um sinal de que há algo inerentemente errado ou pervertido em você, mas sim uma manifestação de algo que está buscando atenção. E se eu te dissesse que esses pensamentos, essas sombras que você tenta esconder até de si mesmo, são na verdade partes de você que estão desesperadamente pedindo para serem vistas e integradas? Que, como sugere uma perspectiva alinhada com as ideias de autoconhecimento e neurociência de especialistas como Andrew Huberman, você não é tarado, é sua sombra reprimida pedindo para ser vista. Hoje vamos mergulhar na profundidade dessa afirmação libertadora. Vamos desvendar o que é essa sombra reprimida, por que ela se manifesta de formas que nos assustam e como a neurociência moderna nos ajuda a entender o mecanismo dessa repressão. Mais importante, vamos descobrir como ver essa sombra de forma saudável e construtiva, transformando o que parece ser uma falha em uma fonte de poder, criatividade e autenticidade inexplorada. Se você está pronto para parar de lutar contra si mesmo, para entender as raízes desses impulsos e para abraçar todas as partes de quem você é, então esta é a sua chamada. Clique agora no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre a psicologia da sombra, neurociência da autoaceitação e o caminho para a integridade pessoal. A confusão e a culpa, a armadilha do julgamento e da negação. Quando confrontados com pensamentos ou impulsos que consideramos inapropriados ou ruins, seja um desejo sexual fora do que consideramos normal, um pico de raiva intensa, inveja ou um egoísmo inesperado, nossa primeira reação costuma ser de choque, vergonha e auto-julgamento. A mente começa um interrogatório implacável. De onde isso veio? Eu sou uma pessoa má? Isso é anormal? Eu sou um monstro? Essa autoavaliação negativa nos leva a um ciclo de negação e repressão. Tentamos empurrar esses pensamentos para o fundo da nossa mente, ignorá-los, fingir que não existem. Isso não sou eu. Julgamento severo. Internalizamos a culpa e a vergonha, acreditando que esses impulsos nos definem como tarados, agressivos, invejosos ou ruins. Isolamento. Tememos que, se alguém soubesse o que pensamos ou sentimos, nos rejeitaria. Isso nos leva a um isolamento emocional, alimentando a solidão e a vergonha. Atos compensatórios. Tentamos compensar esses pensamentos com comportamentos bons excessivos, buscando provar a nós mesmos e aos outros que somos o oposto do que tememos ser. Essa armadilha da negação e do julgamento é exaustiva e ineficaz. O que reprimimos não desaparece, ele apenas se esconde, ganhando força no escuro e se manifestando de formas distorcidas e incontroláveis. É nesse ponto que a sabedoria da psicologia profunda e da neurociência podem nos oferecer uma nova perspectiva e um caminho para a libertação. A natureza da sombra reprimida, o lado B da sua psique. O conceito de sombra foi popularizado por Carl Jung, o famoso psicanalista suíço. Para Jung, a sombra é a parte do inconsciente que contém tudo aquilo que o ego não aceita de si mesmo. Qualidades, desejos, impulsos e pensamentos que consideramos negativos, imorais, indesejáveis ou socialmente inaceitáveis. Pode incluir raiva, egoísmo e impulsos sexuais, especialmente aqueles que desafiam as normas, inveja, vergonha ou até qualidades positivas não reconhecidas como criatividade, poder pessoal ou espontaneidade que foram reprimidas por medo de serem demais. Quando reprimimos a sombra, ela não desaparece, ela se manifesta de formas indiretas e muitas vezes prejudiciais. Projeção, vemos nossas próprias qualidades sombrias em outras pessoas, criticando nelas o que negamos em nós mesmos. Comportamentos inexplicáveis.
Agimos de maneiras que não entendemos, como explosões de raiva desproporcionais, autossabotagem ou vícios. Sonhos e fantasias, o inconsciente tenta comunicar a existência da sombra através de sonhos perturbadores ou fantasias recorrentes. Andrew Huberman, da perspectiva da neurociência, nos ajuda a entender o mecanismo biológico da repressão. Nosso cérebro, em sua busca por ordem e sobrevivência social, cria circuitos de evitação para suprimir pensamentos e impulsos que causam desconforto ou que são vistos como ameaças à nossa identidade social. Quando você nega um desejo, você está ativamente inibindo certas vias neurais. No entanto, essas vias não são eliminadas. Elas continuam existindo e gerando um ruído que o cérebro precisa gastar energia para suprimir. Quando essa energia de supressão se esgota, por estresse, cansaço ou gatilhos, esses impulsos vazam para a consciência ou se manifestam em comportamentos impulsivos. A ideia de que a sombra está pedindo para ser vista é o reconhecimento de que essa energia reprimida está buscando uma saída saudável, consciente e integrada, em vez de uma manifestação distorcida e incontrolável. Não é um pedido para agir de forma irresponsável, mas para reconhecer e entender o que está ali. Porque a sombra pede para ser vista. O impulso da integração. A sombra pede para ser vista porque ela representa a energia psíquica que foi fragmentada, separada do self consciente. Essa energia não aceita ficar escondida para sempre. Ela busca a integração, a totalidade do ser. Imagine sua psique como um vasto ecossistema. Se você nega uma parte dela, é como construir um muro em torno de uma área da floresta e negar que ela existe. A vida dentro dessa área continua, mas de forma desordenada, sem a luz e a ordem da consciência. Eventualmente, a natureza encontra uma forma de romper o muro. Quando a sombra pede para ser vista, ela está, na verdade, buscando reconhecimento da totalidade. A psique humana anseia por inteireza. Negar partes de nós mesmos nos mantém fragmentados. A sombra deseja ser reintegrada ao self para que você possa se sentir completo. Canalização saudável da energia. Impulsos como sexualidade, raiva e poder são energias neutras. Reprimidos podem se tornar destrutivos. Vistos e integrados podem ser canalizados para criatividade, paixão, assertividade, ambição e vitalidade. Autenticidade. Viver sem reconhecer a sombra é viver uma vida inautêntica, usando uma máscara ou persona. A sombra busca que você se torne mais verdadeiro consigo mesmo, free da necessidade de ser perfeito. Liberação de energia reprimida. O ato de reprimir consome uma enorme quantidade de energia mental e emocional. Ver a sombra é liberar essa energia que pode então ser usada para crescimento e criatividade. Andrew Huberman nos ensina que a repressão mental é um trabalho árduo para o cérebro. A aceitação libera recursos. É importante frisar, pedir para ser vista não significa pedir para ser agida sem controle. Significa pedir para ser reconhecida, compreendida e integrada e, se necessário, canalizada de forma ética e construtiva. Você não é tarado, a ressignificação e a despatologização do impulso. A frase central, você não é tarado, é crucial porque despatologiza a experiência. Ela nos tira do julgamento moral e nos coloca em um lugar de compreensão psicológica e neurocientífica. Quando nos rotulamos como tarados ou maus, estamos aplicando um julgamento moral a um fenômeno psicológico. Esse rótulo nos impede de ver a causa subjacente e de buscar a integração. Compreensão profunda. O que você percebe como um impulso tarado pode ser sexualidade não explorada, desejos ou fantasias que são normais, mas que você aprendeu a julgar como errados. Repressão de energia vital. A energia sexual é uma força criativa poderosa. Se não reconhecida e canalizada, pode se manifestar de formas que parecem descontroladas ou obsessivas. Necessidade de conexão ou intimidade. O desejo por intimidade pode se manifestar de formas distorcidas se houver medo ou vergonha da vulnerabilidade. Trauma não processado. Experiências passadas podem ter condicionado o cérebro a associar certos impulsos com vergonha ou culpa, levando à repressão e manifestações distorcidas. Andrew Huberman frequentemente discute a natureza dos nossos drives e instintos. Ele nos lembra que temos sistemas cerebrais antigos que impulsionam comportamentos básicos, como busca de prazer, fuga da dor, reprodução e domínio. Esses drives são inerentes à nossa biologia.
O problema não é ter o drive, mas como o cérebro foi condicionado a processar e expressar esse drive, ou, mais comumente, a reprimi-lo. A afirmação de Huberman nos convida a mudar a pergunta de "o que está errado comigo?" para "o que essa parte de mim está tentando me dizer? Que energia está aqui que eu preciso reconhecer e integrar?" É um convite à curiosidade e à compaixão por si mesmo. Ver a sombra não significa ceder a impulsos prejudiciais. Significa trazer à consciência o que foi reprimido, entender suas origens e integrar sua energia de forma saudável. Autoobservação não julgadora. O primeiro e mais difícil passo. Quando um pensamento ou impulso indesejado surgir, em vez de julgá-lo imediatamente, observe-o. Aí está esse pensamento de novo. O que estou sentindo? Que emoção está por trás dele? Apenas observe, sem apego ou repulsa. Identificação das projeções. Observe as pessoas ou situações que mais te irritam, te fascinam ou te causam inveja. Frequentemente, essas são as qualidades da sua própria sombra que você projeta para fora. O que você condena ou admira intensamente nos outros pode ser uma parte não reconhecida em você. Journaling e escrita livre. Escreva sobre seus pensamentos mais sombrios e impulsos proibidos em um diário seguro. Não edite, não censure, apenas coloque tudo para fora. Isso ajuda a externalizar a sombra e a vê-la de forma mais objetiva. Terapia ou mentoria. Um terapeuta qualificado, especialmente com abordagem junguiana ou psicodinâmica, pode ser um guia inestimável para explorar sua sombra em um ambiente seguro e de apoio. Eles podem ajudar a identificar padrões, traumas e crenças que levaram à repressão. Expressão criativa. Canalize a energia da sombra para formas de expressão criativa, arte, música, dança, escrita, atuação. Isso permite que a energia reprimida seja liberada de forma construtiva, sem agir de forma prejudicial. Meditação e mindfulness. Práticas de atenção plena ajudam a cultivar a capacidade de observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles ou julgá-los. Isso cria um espaço entre você e seus impulsos, permitindo uma resposta consciente em vez de uma reação. Autocompaixão. A sombra é uma parte ferida, não uma parte má. Aborde-a com compaixão e curiosidade, não com vergonha. A culpa apenas aprofunda a repressão. O processo de ver a sombra é uma jornada de autodescoberta. É como acender uma luz em um quarto escuro. No início você pode ver coisas que o assustam, mas com o tempo você organiza e integra o que está lá, transformando o caos em ordem e a escuridão em sabedoria. As recompensas da integração. Inteireza, autenticidade e poder pessoal. Quando você corajosamente escolhe ver sua sombra e iniciar o processo de integração, as recompensas são profundas e transformadoras. Inteireza e plenitude. Você para de lutar contra si mesmo. A energia que antes era gasta na repressão é liberada. Você se sente mais completo, mais em paz, pois todas as suas partes estão em harmonia. Autenticidade genuína. Você pode se apresentar ao mundo com mais verdade. A máscara se desfaz e a vulnerabilidade de ser quem você realmente é se torna uma força, não uma fraqueza. Redução da vergonha e culpa. À medida que a sombra é vista e aceita, a vergonha e a culpa associadas a ela diminuem drasticamente. Você percebe que ter esses impulsos é humano. O problema era a negação e o julgamento, aumento da criatividade e vitalidade. A energia antes reprimida pode ser canalizada para criatividade, paixão, assertividade e uma maior vitalidade na vida. O que era sombrio se torna uma fonte de força e originalidade. Melhores relacionamentos. Você projeta menos em outras pessoas e consegue vê-las com mais clareza, sem a distorção de suas próprias sombras não resolvidas. Isso leva a relacionamentos mais autênticos e profundos. Poder pessoal aumentado. Integrar a sombra significa acessar todas as suas qualidades, inclusive as que você reprimiu por serem poderosas demais, como assertividade e ambição. Você se torna mais íntegro, consciente e com maior controle sobre suas próprias reações e escolhas. Huberman nos lembra que controlar e direcionar nossos impulsos é um sinal de maturidade neural e autodomínio. Ver sua sombra não é ser tarado ou mau.
é ser humano e é um passo fundamental no caminho para a maestria de si mesmo. Conclusão final. Sua jornada de autodescoberta começa agora, abraçando a sua totalidade. Você não é tarado, é sua sombra reprimida, pedindo para ser vista. Que essa poderosa e transformadora afirmação de Andrew Huberman ressoe na sua alma, não como um fardo de culpa, mas como um farol de libertação e autoconhecimento. Os pensamentos e impulsos que te assustam não são um atestado de que você é mau ou pervertido. Eles são sinais eloquentes de partes de você que foram negadas, reprimidas e que agora, cansadas de viver na escuridão, buscam a luz da sua consciência para serem reconhecidas, compreendidas e integradas. É um convite urgente para que você se torne mais inteiro, mais autêntico e mais poderoso. Ao fazer isso, você não apenas se liberta da vergonha e culpa, mas também desbloqueia um vasto reservatório de energia, criatividade e sabedoria que estava adormecido. Você está pronto para parar de lutar contra si mesmo e começar a se abraçar em sua totalidade? Está pronto para acender a luz nos cantos mais escuros da sua psique e transformar o medo em autoconhecimento? Se esse vídeo te fez ver seus próprios impulsos e a sua sombra sob uma nova luz, se ele te deu a coragem de começar a olhar para dentro com curiosidade e compaixão, ajude-me a espalhar essa mensagem transformadora para o maior número de pessoas possível. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você saiba que pode estar precisando ouvir essa verdade libertadora. E o mais importante, deixe o seu comentário abaixo, nos dizendo qual parte da sua sombra você sente que está pedindo para ser vista e qual será o seu primeiro passo para essa integração. Sua participação e suas reflexões são a força vital que alimenta esta comunidade de buscadores e transformadores e nos ajudam a continuar essa importante conversa sobre a maestria da vida.